No período de 9 a 12 de julho, a PUC Minas recebe o Congresso Internacional da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Em sua 25ª edição, o congresso deste ano tem como tema Mobilidade Religiosa, Linguagem, Juventude e Política. Durante 4 dias, o tema será amplamente discutido em conferências, mesas redondas e grupos temáticos, construindo assim um panorama amplo da mobilidade religiosa no Brasil. Nosso convidado para falar sobre o Congresso Internacional da SOTER é o seu vice-presidente, o jesuíta Geraldo Luiz Demore, diretor de pós-graduação da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Geraldo, aqui ao Religare. Participe do Religare, você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Geraldo, o que se pretende discutir com esse tema da mobilidade religiosa no Congresso da SOTER deste ano? A SOTER quer retomar, sobretudo, o objetivo primeiro era retomar o resultado do censo religioso, que foi feito em 2010, censo no Brasil, mas o resultado do censo não saiu ainda, mas quando decidimos, né, seria ver um pouco como que ficou, né, esse mapa religioso do Brasil depois do último censo. Mas, como o mapa não saiu, a ideia vai ser discutir a questão enquanto tal, a questão da mobilidade religiosa, porque saiu ano passado uma pesquisa ampla pela Fundação Getúlio Vargas, onde aparece um pouco, digamos assim, qual a tendência geral da mobilidade religiosa no Brasil hoje. E o que tem acontecido em termos de mobilidade religiosa no Brasil? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, houve um descenso grande dos que se declaram católicos, houve um aumento dos que se declaram sem religião e, digamos, há alguns fenômenos curiosos, por exemplo, pessoas que se declaram evangélicas, mas não praticantes. São questões novas que até então não se percebia nos censos anteriores, nas pesquisas anteriores. Sim. E isso implica substancialmente uma alteração no cenário religioso do país? Digamos que no último censo e nas pesquisas feitas até 2004, parece que havia diminuído digamos assim, a velocidade da queda do número dos que se declaravam católicos. Porque houve, durante as décadas de 90, uma grande queda e parece que tinha diminuído. Então, o fato de ter aumentado de novo, digamos, para a Igreja Católica é uma questão importante a ser pensada, refletida. E para as outras confissões também, digamos, mostra que há uma mudança também no cenário religioso, né? Essa mobilidade é no sentido também não só do número dos que se declaram numa religião ou em outra, mas há uma mobilidade na pertença, quer dizer, muitas pessoas elas vão passando de uma religião a outra ou de uma denominação a outra, e isso mostra que o panorama religioso no Brasil ele está passando por um processo profundo de mudança, de ressignificação. Então, eu acho interessante poder pensar a partir dessa discussão desse tema, ver tentar análises, né, chaves de interpretação. Nós poderíamos já antecipar alguma tendência? Você disse, bom, cresce o número, o que cresce é o número dos sem religião. Aliás, é uma categoria bastante curiosa, né? O que seria o sem religião? Isso. Porque eles não se declaram ateus. Também. Não é? Isso. Que categoria é essa? Que grupo é esse que está crescendo? O grupo dos que se declaram sem religião tem várias interpretações. Alguns dizem, bom, eles já passaram por várias, houve uma mobilidade, né? E, de repente, eles não sentem em nenhuma religião segurança para responder às questões essenciais de suas vidas, né? Muitas vezes, religião tem sido, para muitos deles, lugar somente de exploração, né? Porque muitas denominações visam somente tirar dinheiro do fiel. Então, muitos percebem que nesse recurso não tem mais nenhuma solução. Um engodo aí. Exatamente. Na prática então, religiosa. Digamos, é como se a própria religião não desse solução para as suas questões fundamentais,
mas, claro, permanece esse lastro fundamental de uma fé em Deus, mas que poderia ser, alguns intérpretes dizem, poderia ser já uma espécie de primeiro passo para aquilo que nas sociedades europeias, sobretudo, chama-se de secularização. Ou seja, no fundo, isso já seria, a saída da religião seria uma espécie de antecipação daquilo que acontece nas sociedades europeias, que seria o passo para a secularização. Sim. Mas nós não passamos para lá ainda, quer dizer, a saída da religião, mas ainda a fé em Deus. Sim, né? Sim. Não, você sabe que eu trabalho especificamente com essa temática, né? E tenho me interessado por compreender esse grupo. No caso, os dados que você mencionou da fundação apontam que católicos, a mobilidade católica, no primeiro momento, se dá para igrejas evangélicas, falando assim, nos números mais expressivos. E a maior mobilidade na direção do sem religião se dá das igrejas pentecostais e neopentecostais. Não é curioso que o crescimento do pentecostalismo e do neopentecostalismo no Brasil seja a porta de saída para o sem religião? Dali, acompanhando os dados apenas, não fazendo nenhum juízo de valor dessas denominações. Sim, eu acho que é curioso, né? E alguns analistas vão por aí, dizem, bom, eles tentaram, né, todas as portas, todas as religiões, sobretudo as pentecostais ou neopentecostais, e como não tem solução para os seus problemas, então eles se tornam sem religião, né? Agora, um fenômeno interessante também, que eu acho que essa pesquisa revela, é uma pentecostalização da religião no Brasil. Quer dizer, a tendência religiosa mais importante no Brasil hoje, tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas evangélicas, mesmo nas protestantes históricas, Sim, esse fenômeno pentecostal que explora, sobretudo, a questão afetiva, né? Uma religião mais sentimental, uma religião que responda às questões do indivíduo. E isso, para mim, paradoxalmente, vai ao encontro da modernização da sociedade, que afirma o indivíduo. E certamente podemos fazer uma chave de interpretação dizendo, bom, o indivíduo às vezes ele não encontra a solução nas instituições, então no fundo ele permanece, ele afirma nele mesmo uma fé em Deus, mas sem mediação da instituição. Me parece que pode ser uma chave de interpretação, não sei como você... Sim, eu fico pensando como é que pode ser no futuro para a tradição cristã, que, enfim, ela não se lê, não se construiu numa chave subjetivista, pautada no emotivismo religioso, né? Como é que sobreviverá o cristianismo se ele vai se reconfigurar, né, nessa nova chave? Como é que você sente o diálogo entre esses grupos, né, sejam católicos e protestantes históricos, né, e esse novo movimento pautado na emoção, na subjetividade, e como você deu o nome para isso, na pentecostalização do cristianismo? Você vê aí algum diálogo, alguma pista, até de caráter pastoral das igrejas? Eu acho que dentro da Igreja Católica no Brasil, até quase o final dos anos 90, havia uma espécie de rejeição profunda ao pentecostalismo, aos carismáticos e tudo isso. Porque a igreja estava muito envolvida com a questão da promoção da vida, promoção dos pobres, e um compromisso social. Isso. Né? A partir, digamos assim, meados do século, da última década do século passado, nós vamos assistindo progressivamente a igreja que vai, digamos assim, acolhendo essa tendência, né? E hoje, nós estamos na segunda década desse século, nós percebemos dentro do episcopado e dentro mesmo das igrejas particulares no Brasil, digamos assim, uma acolhida muito grande dos movimentos carismáticos, ou seja, do pentecostalismo. E mesmo nas igrejas evangélicas E nas igrejas evangélicas históricas é algo parecido, sobretudo aquelas igrejas mais, digamos assim, que tiveram um compromisso também social. Até com o ecumenismo. Isso. Né? Então, nessas igrejas também nós percebemos que há uma acolhida progressiva dessa tendência. Eu, pessoalmente, acho que é inevitável. Se a gente for pensar bem, o cristianismo, ele sempre
enfocou também a questão da decisão pessoal. E a decisão pessoal é algo, digamos assim, inevitável, inerente à fé cristã. Sim. Né? Eu acho que, na verdade, como a igreja virou cristandade, então se pensou muito a partir do grupo, né? Da pertença, da tradição, do grupo, etc. Eu acho que essa acolhida, eu diria mais da afirmação da fé, da adesão pessoal, né? Eu acho que ela é importante, é o caminho para você dialogar com essa tendência. Sim. Mas você ficar só afirmando o emocional, aí eu acho que o que acontece, como você falou muito bem, nas igrejas evangélicas, que os que se declaram sem religião passaram já por todos esses caminhos, eu acho que a igreja também poderia assistir no seu interior a saída também desses católicos. Por esgotamento, né? Por esgotamento, porque a exploração só do viés afetivo não responde à questão, na minha opinião. Não sustenta, porque eu acho que a questão da afirmação do indivíduo na sua, digamos assim, na sua fé mais profunda, na convicção mais profunda, aí você tem um caminho de diálogo com essa modernidade pós-moderna que nós vivemos agora, né? O Religare de hoje conversa com o Geraldo Luiz Demore sobre a 25ª edição do Congresso Internacional da SOTER, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, que trata do tema Mobilidade Religiosa, Linguagens, Juventude e Política. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.